E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, 2 Coríntios, leremos o capítulo 10. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo teu amor, favor e poder. Fica conosco, Senhor. O restante desse dia, o dia vindouro, com tudo que neles há, te amamos e agradecemos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos distanciarmos de ter condutas murmuradoras, mesmo em dias extremamente difíceis. Nos dá a felicidade plena, Senhor, a sabedoria e o conhecimento necessário ao compreender aquilo que foi feito, que contribuiu para um dia difícil, aquilo que depende de nós para ser melhorado, e nos faz compreender aquilo que não estava na égide da nossa vontade, para que possamos, tanto numa coisa quanto outra, em tudo dar graças ao Senhor, pois só o Senhor é digno de adoração. Amém e amém. Aviva-nos a fé, Senhor, restaura os nossos corpos, reabastece as nossas energias, nos dá mais e mais do teu amor, favor e poder. Como é bom viver na égide do teu amor, favor e poder exclusivamente. Te amamos. Amém, amém e amém. Bem, temos no capítulo 10 de 2 Coríntios 18 versículos, e diz do versículo 1 em diante. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a nossa fé, seremos sobremaneira agradecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele que não é aprovado, quem a si mesmo se louva. Repetindo o versículo 17 em diante. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. 18º e último versículo do capítulo 10 de 2 Coríntios nos diz: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Muito obrigado por esses 18
versículos e diz em todo esse capítulo 10, através desses 18 versículos, acerca que Paulo defende a sua autoridade apostólica, do versículo 1 com ênfase até o 12, e nos fala sobre a esfera da ação missionária de Paulo, do versículo 13 até o 18. Argumentos que defendem a própria autoridade apostólica, advindo de um poder que efetivamente confia, como nos diz o versículo 7, observai o que está evidente, se alguém confia em si mesmo que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Aqui, a observância da continuidade de circunstâncias em que ele se colocava como apóstolo dos gentios e havendo algumas contestações por parte daqueles que eram judeus e que defendiam o evangelho para os judeus, ausentando os gentios, como, por exemplo, a circunstância da circuncisão, como em capítulos passados, circuncisão ou incircuncisão, aqui evidenciado com argumentos de defesa, ênfase do versículo 1 até o versículo 12. E a esfera da ação missionária de Paulo, do versículo 13 até o 18. Que Deus a todos abençoe e proteja. Eu desejo que possamos compreender na nossa vida cada fase, cada circunstância e defender a nossa própria mente de cada uma das circunstâncias, que alheias à nossa própria vontade se fazem necessárias se procedimentar, como criança que passa a mão à orelha na chegada da dentição. De modo simples e prático, todo comportamento tem sua explicação. Que Deus a todos abençoe e proteja. Estejamos atentos. É o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança e respectiva parentela. As pessoas da lida do dia a dia, conhecidos ou não, pessoas que lutam, clamando por cura ou vitórias em diversas searas da própria vida, que cabe a cada um e a Deus saber. Também é você que acessar essa palavra vinda da leitura bíblica, em Lendo a Palavra Bíblica, nesse canal, compartilhando conhecimento. Sucesso!